Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Com a alegria que nós nos colocamos aqui à frente, mas também com todo temor e tremor, diante da responsabilidade que temos de falar da parte do Senhor para a sua igreja. Que o Espírito Santo de Deus possa nos conduzir e também preparar o coração de todos os irmãos para receber a sua palavra. Que o Senhor seja glorificado nesta noite. Irmãos, eu quero, neste momento, antes de entrar propriamente no texto, trazer à mente e o coração dos irmãos uma ilustração. Vamos imaginar o dono de uma empresa que chega para os seus funcionários em determinado dia e diz: virá a esta empresa um supervisor que vai estar aqui observando cada trabalhador. Só que o dono da empresa não fala que dia e nem que hora que esse supervisor chegaria. E aí o trabalho continua, alguns trabalhadores começam a trabalhar na expectativa de aguardar aquele supervisor e os dias vão se passando, os meses se passam e alguns dos trabalhadores começam a relaxar no seu trabalho, começam a negligenciar o horário, faltando o trabalho, chegando atrasado e fazendo coisas que não devia. Enquanto outros trabalhadores diligentemente continuam trabalhando como se aquele supervisor viesse ou não, eles continuariam trabalhando da mesma forma. A finalidade era avaliar como que estavam esses trabalhadores. E um determinado tempo, esse supervisor chega e começa a observar e fazer algumas anotações. E ninguém tinha percebido. Os trabalhadores que estavam trabalhando dignamente continuaram seu trabalho e aqueles que tinham negligenciado continuaram negligenciando como se aquele supervisor nunca viesse e nunca tivesse aparecido. E assim o supervisor faz as anotações e depois passa para o dono da empresa. O que você imagina que aconteceu com esses trabalhadores que negligenciaram todo o seu trabalho durante todo esse tempo, achando que o supervisor nunca ia aparecer? Certamente esses são candidatos fortíssimos a uma demissão sumária. E assim certamente o dono da empresa fez. Eu quero trazer à mente dos irmãos um texto bíblico que também fala um pouco disso, fala com mais profundidade sobre essa questão da prontidão naquilo que nós estamos propostos a fazer. Abram suas Bíblias na Mateus capítulo 24, onde nós estaremos lendo o texto que se encontra do verso 45 ao verso 51. Mateus, capítulo 24, do verso 45 a 51. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem o seu senhor encarrega de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que o seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor está demorando. E então comece a bater em seus conservos, e a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera e numa hora que não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Vamos orar? Pai Santo, obrigado pela oportunidade, obrigado pela Tua palavra lida aos nossos corações. Agora, Senhor, faz o que te apraz, usa-nos como instrumento da Tua palavra, que Cristo seja glorificado nesta noite, que as vidas aqui sejam edificadas e que possamos, ao final da palavra, da mensagem,
estarmos mais atentos do que possivelmente estejamos agora. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Quero pensar com os irmãos sobre esse tema, a fidelidade na esperança pela vinda do Senhor. A fidelidade na esperança pela vinda do Senhor. Jesus ele termina o seu discurso profético no capítulo 24, contando essa parábola acerca do Senhor que viajou e deixou seus 2 servos, nas mãos, ou melhor, seus servos e seus bens nas mãos desses encarregados. Ambos deveriam não apenas administrar os seus bens, mas abastecer os seus conservos, para quando aquele senhor chegasse, encontrasse tudo bem. Eles deveriam não somente fazer isso, mas eles deveriam também ser exemplos para aqueles outros servos. Isso era requerido deles. A parábola fala desses 2 servos, desses 2 tipos de servos, e apresenta claramente o contraste entre os 2. Jesus inicia com uma pergunta, ele diz: quem é, pois, o servo fiel e prudente? Na verdade, esta pergunta acolhe uma exortação, um convite, um chamado por parte de Jesus, e não uma dúvida como de alguém que não tenha conhecimento daquilo que está fazendo. Então Jesus ele conta essa parábola e ele mostra aqui alguns detalhes que nós vamos analisar, que este Senhor, ele faz um chamado à fidelidade. Ele faz um chamado à fidelidade àqueles 2 servos que foram convocados e colocados como responsáveis por aquele cargo. Alguém com autoridade delegada, mas eles se comportaram de forma diferente um do outro. O Senhor chama os servos, independentemente do que eles sejam. Eles o conhecia bem, o Senhor conhecia bem os seus servos. E ele não faz acepção, ele escolhe, ou melhor, ele chama sem fazer acepção, chama ambos os servos para que possam tomar conta, assim, dos seus bens. Mesmo assim, eles foram chamados, independente de serem conhecidos pelo seu Senhor. O seu Senhor já saber que eles eram maus, e um era mau e o outro era bom. Então ele não faz essa diferenciação, chama os 2. Então o Senhor, ele pratica aqui um ato de justiça. Talvez alguém pensasse que fosse uma injustiça, chamou só um, mas não chama outro, Naquele momento em que eles estão ali dispostos, está servindo a cada um cada um a seu Senhor. Então o chamado a cada um foi, na verdade, uma oportunidade que cada um deles tinha de mostrar quem era. Eles tiveram esta oportunidade. Então o problema, queridos, que nós encontramos aqui não está em quem chama, mas naquele que é chamado. O que esperava-se daqueles servos era que ambos fossem o quê? Fiéis, diligentes, estivessem em prontidão, sempre esperando e aguardando o seu Senhor, e dá ao Senhor tudo aquilo que ele havia requerido. O que se espera de alguém que se confia alguma coisa não é que essa pessoa seja perfeita, mas que ela tenha fidelidade para com aquilo. Nós não devemos esperar perfeição, mas a fidelidade daquela pessoa a quem nós confiamos determinado bem ou coisa que de suma importância para nós. A fidelidade não está em fazer tudo certinho, tudo perfeito, sem cometer erros, mas em honrar a confiança daquele que confiou em cada um de nós, ou naqueles servos. Então eles deveriam estar dando ao Senhor essa credibilidade, de eles serem fiéis e não apenas pessoas perfeitas. A fidelidade não está nessa questão de fazer tudo correto.
Eu não sou fiel ao Senhor porque eu sou perfeito. Você não é fiel porque você é perfeito. Pelo contrário, você precisa ser perfeito. Ou melhor, ser fiel. E talvez assim você procure na caminhada ser perfeito em algumas coisas, naquilo que é requerido. Como diz em 1 Coríntios 4:2, o que se requer dos dispenseiros é que cada um seja encontrado fiel. A fidelidade é uma questão de caráter. Nós encontramos duas características fundamentais do primeiro servo nesta parábola. Ele era fiel, ele tinha fidelidade e prudência. Qualidades estas que não foram encontradas no segundo servo. Tá? Então, mas mesmo assim, o Senhor o chama. Por quê? O Senhor é misericordioso. Ele chama por graça e misericórdia. Mas aqueles servos deveriam corresponder a esse chamado. E assim não fizeram todos, né? Nós aqui temos dois servos. Um fez e o outro não. Um foi fiel e o outro não. Um esperou com diligência e prudência e fidelidade o seu senhor. O outro não. Achou que seu senhor demoraria para retornar. Mas o Senhor, na sua infinita misericórdia, ele não só chama os seus servos e confere a eles responsabilidades, distribui tarefas e esperando que eles deem conta disso, mas ele também dá um incentivo, ele dá recompensa para aqueles servos. Ele promete recompensa para aqueles servos. Então o Senhor dará recompensa ao servo que for fiel. O servo fiel será um homem o quê? Diz o verso 46, bem-aventurado, porque mesmo longe das vistas do seu Senhor, continuará trabalhando com prontidão. Esse é o servo fiel que aguarda o seu Senhor da mesma forma. Ele trabalha da mesma maneira como se o Senhor estivesse presente ou não. É assim que ele procede, esse servo. Ele é encontrado trabalhando quando o seu mestre chegar, quando o seu Senhor chegar. Isso indica o quê? Que esse servo, ele tem constância, ele tem perseverança. Mais duas características que nós encontramos no servo fiel. Perseverança. Nós precisamos, a exemplo aqui, já aprendendo, extraindo uma lição, precisamos ser perseverantes naquilo que o Senhor confiou a nós. Precisamos ter constância e não ficarmos oscilando, não ficarmos subindo e descendo, ficar rodando em círculos, sem saber o que fazer, ou esmorecendo quando as coisas não estão indo de acordo como eu penso, ou como eu desejo. Então, constância e perseverança é requerido de todo servo que trabalha fielmente para o seu Senhor. Dificuldades no trabalho sempre aparecem, queridos. E certamente aqueles servos, de igual modo, tinham tarefas difíceis. Certamente eles tinham muitos problemas para administrar os bens do seu Senhor de forma coerente, de forma como o seu Senhor esperava que eles assim o fizessem. Mas um servo, ele se manteve constante, perseverante, lutando para sempre fazer o melhor, enquanto o outro não. O outro relaxou no seu trabalho. Já viram alguém assim? Conhecem alguém assim? Ele não é um servo relapso, mas é diligente. Este servo será o quê? Recompensado, sendo colocado sobre todas as suas propriedades, diz o verso 47.
Esse servo será recompensado, assim como na versão de Lucas, do evangelista Lucas, no capítulo 19, no verso 17, a versão sobre a parábola dos talentos, Lucas diz o seguinte: muito bem, meu bom servo, respondeu o Senhor, por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. O Senhor recompensando, colocando mais tarefas para aquele servo, porque ele sabe que ele pode confiar e ele pode acreditar confiança total naquele servo. Precisamos, queridos, trabalhar para o Senhor sem esmorecer. A exemplo do servo fiel, trabalhar com constância, trabalhar com perseverança. Nós teremos problemas e dificuldades, como temos. Enfrentaremos lutas, sim. A vida cristã não é fácil, é de luta, é de trabalho. E é por força que nós conquistamos estar no reino de Deus e permanecer no reino de Deus. Apesar de que a graça dele nos sustenta, mas nós precisamos estar nos esforçando constantemente, sendo perseverante e sem esmorecer. Então, precisamos trabalhar para o Senhor sem esmorecer, pois a palavra de Deus nos exorta: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios 15, 58. Há uma recompensa para nós, para os servos fiéis, há uma recompensa. É claro que não trabalhamos apenas para a recompensa, trabalhamos para um Senhor que é digno de honra e glória, trabalhamos um Senhor que é soberano, é rei e é o nosso Deus. Então é por amor que nós trabalhamos para Ele e não apenas para obter uma recompensa, mas Ele é tão misericordioso que Ele nos recompensa. O que nós encontramos na palavra de Deus são os galardões, a pedra na coroa, e que nós vamos receber naquele dia quando formos encontrados fiéis diante dEle. E Ele dirá: vinde bendito do meu Pai, recebei por herança tudo aquilo que eu vos tenho preparado desde a fundação do mundo. Que maravilha! Então nós trabalhamos para um Deus soberano, maravilhoso, gracioso, majestoso, um Deus que é fiel, que nos ama. E por isso nós trabalhamos para Ele. E Ele nos recompensa. Ainda também essa recompensa nós encontramos em Colossenses 3:24, quando a palavra nos diz: trabalhem sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Glórias a Deus. Trabalhamos não por uma recompensa corruptível, mas por uma incorruptível, incontaminável, imarcessível, reservada nos céus para nós. Por isso nós trabalhamos e precisamos trabalhar com fidelidade. O nosso Senhor, embora pareça demorar voltar, a qualquer momento Ele bate as portas. A qualquer momento Ele virá e dirá para nós: vinde benditos do Senhor. Vinde benditos meus. Pois o Senhor diz, Apocalipse 22:12, eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo, e eu a retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Exatamente, queridos, como nesta parábola, o Senhor, ao voltar, recompensará o servo fiel, pondo ele sobre todas as propriedades. Assim também o próprio Jesus, em sua gloriosa vinda, conferirá a todos os seus servos fiéis um elevado grau de glória e honra, como está no capítulo 25 deste mesmo livro, o verso 21, 23, 34 a 40, como também em Lucas 19, 17 a 19. Quanto mais, querido, quanto mais lealdade prestamos a Ele, mais eficazes e bem-aventurados seremos. Vou repetir. Quanto mais lealdade prestamos a Ele, mais eficazes e bem-aventurados seremos. Mas a parábola, ela continua ainda dando algumas advertências. Ela nos mostra o procedimento do servo infiel, do mau servo,
E nós não devemos ser como um mau servo. Está aqui como um exemplo para nós. Nós visualizarmos, nós observarmos isso e não imitarmos a ele. Existem pelo menos 3 formas de nós aprendermos nesta vida: com conselho, com exemplo ou apanhando da vida. E aí a escolha fica a critério de cada um. Seria muito melhor aprender por conselho e exemplos. Então nós aprendemos nesta parábola que o mau servo procedeu de forma errada e por isso o mau servo corre um perigo. Que perigo? O perigo proveniente da infidelidade e da negligência. O verso 48 e 49 mostra isso. Ao contrário do primeiro servo, esse segundo servo pensou: o meu mestre se demora, o meu senhor se demora. Esse pensamento inundou a sua mente, levou ele à negligência moral, que foi a questão da violência, da bebedeira e má administração. Essas consequências foram que resultou na sua negligência e na sua infidelidade. O servo mau é marcado por algumas características. Quais são elas? Despreocupação. O meu senhor não volta agora, vai demorar muito. Ele disse que voltaria em tanto tempo e até agora não voltou. Talvez ele tenha até se esquecido de nós. Talvez ele nem esteja aí para nós. Então ele não virá. Despreocupação, crueldade, passou a agir com maldade, com crueldade para com seus irmãos, seus conservos. Então, e também ele foi um leviano, agiu com leviandade. Despreocupação, crueldade e leviandade. A causa da sua maldade foi a descrença no retorno do seu Senhor. Hoje nós encontramos pessoas que já frequentaram a igreja e elas muitas vezes dizem: estou ouvindo que o Senhor vai voltar, mas 2000 anos já se passaram e o Senhor não volta. Acho que ele vai demorar, no mínimo eles pensam, ele vai demorar, então quando eu perceber que ele está voltando, eu me preparo. Não é assim. Não sabemos dia e nem hora. Não foi dado a conhecer dia nem hora. Nem também nessa parábola, o dia nem a hora se sabe. Dentro do contexto fala isso. E também a exemplo da ilustração que eu aqui contei. O supervisor também não tinha dia nem hora para aparecer, mas a promessa de aparecer. Então, essa maldade foi resultado da sua descrença no seu Senhor, na volta do seu Senhor. Ele disse no seu coração: o meu Senhor atrasa a sua vinda. E por isso ele começa a pensar que ele nunca voltará, que ele os abandonou. Profanação e imoralidade foi a conduta daquele servo. Ele começa a comer, a beber com os beberrões, ele se associa aos piores pecadores e se relaciona com eles, é íntimo deles, ele caminha sob a orientação deles e segue o caminho deles, se assenta na cadeira deles e canta as canções que eles cantam. O salmista, no Salmo 1, nos adverte: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Mas essa recusa ou essa negligência desse servo não fica por aí. Ele também receberá uma recompensa. Ele também dará conta daquilo que foi requerido dele.
E qual será o resultado para ele? No texto nós encontramos o juízo sobre esse servo fiel, versos 50 a 51. O Senhor daquele servo virá um dia em que ele não espera e numa hora que não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. A surpresa que irá acompanhar a condenação desse servo está no virá o seu senhor, o senhor daquele servo, em dia em que não espera, e dará a ele a sua paga. A vinda de Cristo, queridos, será uma surpresa terrível para os pecadores, para aqueles que negligenciam a sua volta, para aqueles que negligenciam o seu senhorio, que não atendem o seu chamado, aqueles que estão seguros de si, descuidados, será terrível para eles, assim como foi para este servo na parábola. O Senhor veio, e em outras parábolas que aqui já foram pregadas, nós vimos que eles foram lançados nas trevas exteriores, onde há choro e ranger de dente, onde o fogo não se extingue nunca se apaga, é tormento, é tristeza, eternamente. Aqueles que desprezam os avisos da palavra de Deus e calaram os avisos da sua própria consciência a respeito do juízo futuro, não podem pretender esperar qualquer outra advertência. Serão considerados, tendo recebido os suficientes avisos legais, tenham estes sido aceitos ou não. Eles aceitem ou não, o chamado foi feito, a recompensa foi prometida, o aviso de advertência sobre a infidelidade e a negligência foi dado, e o castigo também é uma promessa para eles, para os servos infiéis. É triste pensarmos sobre isso. É triste quando olhamos para pessoas que estão dentro das igrejas, domingo após domingo, ouvindo a palavra, acham até a pregação bonita, mas ao saírem dessas quatro paredes, durante a semana, vivem uma vida como se o Senhor não fosse voltar. Vivem a mesma vida que viviam antes, uma vida relapsa. Muitos estão insatisfeitos também e saem da igreja porque estão cansados de ouvirem dizer que o Senhor vai voltar, e esse Senhor nunca volta. Para esses, o fim será muito triste, será terrível. Haverá pranto, choro e ranger de dentes, diz o texto. Mas para os servos fiéis, perseverantes, constantes na batalha, na luta, esses terão a recompensa e já serão recebidos como bem-aventurados, servos fiéis. E aí eu pergunto a você nesta noite, quem é você nesta parábola? Quem é você, querido, nesta parábola? Você tem ouvido a palavra domingo após domingo, mas talvez tenha saído daqui sem ter tomado uma decisão. Está pensando a mesma coisa que permeava a mente e o coração daquele mau servo. O Senhor não vai voltar agora não, ele vai demorar a voltar. Aqui há uma exortação geral a todos nós, para que vigiemos e estejamos preparados para aquele dia que se aproxima. Uma exortação reforçada por diversas considerações importantes. Recompensa para o servo fiel. Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E condenação é a que está destinada à sorte do servo mau. O Senhor destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Há um lugar
e um estado de miséria perpétua no outro mundo, onde não há nada, exceto pranto e ranger de dentes, o que expressa a tribulação e a angústia da alma sob a indignação e a ira de Deus. A forma com que aqueles trabalhadores se comportavam no trabalho declarava o tipo de profissional que eles eram. Lembram da ilustração? A forma como eles se comportaram no trabalho caracterizava que tipo de trabalhadores, de profissionais que eram. A forma como você se conduz na vida cristã, de como aguarda a vida eterna, a volta do Senhor, declara que tipo de servo você é. Como é que você tem se comportado? Como você vê a eternidade? A entrada na eternidade? Como você vê a volta de Jesus Cristo? Como você vive esta vida a partir desta perspectiva da volta do Senhor? Como você tem vivido? Como você tem se comportado? Qual tem sido a forma de você se proceder no contexto em que você vive lá fora? Porque aqui dentro é muito fácil nós mostrarmos a nossa santidade. Mas no dia a dia, como é que eu tenho me comportado? Como você tem se comportado? Uma observação que eu quero fazer, queridos, é só uma observação, que a parábola do servo fiel e o mau servo não está aqui falando de perda de salvação. Não existe perda de salvação. A parábola apresenta apenas o contraste entre daquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Aquele que é chamado por Deus e que responde a esse chamado, e aquele que não atende o chamado. É isso que a parábola nos conta. Mas eu termino ainda com a pergunta: quem é você nesta parábola? Eu espero que você seja o servo fiel e prudente, que esteja aguardando com fogo ardente no coração a volta do Senhor. Que você realmente viva isso. Que você viva com intensidade. Que isso seja uma realidade na sua vida. Que não seja apenas uma história contada a você ou que você tenha lido neste livro, mas que você aguarde com ansiedade a volta desse Senhor. E não pela recompensa, mas pelo que Ele é. Pelo quanto Ele nos ama. E como foi dito nesta manhã, o Senhor ama você. E por isso Ele te chamou. E por isso Ele te dá recompensa, te promete recompensa. E espera que você trabalhe com a mesma perseverança, com a mesma constância, como desde o primeiro dia que você foi chamado. Aquele primeiro amor que fazia com que você dedicasse sua vida ao reino de Deus. Mas talvez o passar do tempo, a demora do Senhor, esse amor esteja esfriando. Mas eu alerto a você: busque com intensidade, com o seu coração, deseje ardentemente a volta do seu Senhor e trabalhe com afinco para que quando Ele te chamar ou quando Ele voltar, Ele possa te receber dizendo: vinde bendito do meu Pai, receba por herança tudo aquilo que você tem preparado desde a fundação do mundo. Amém? Que seja assim na sua vida, querido. Que seja assim na nossa vida, em nome de Jesus.